Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Cleide, eu sou psicóloga clínica e psicanalista. Olá, pessoal, eu me chamo Cecília, eu sou da parte de administração e gestão de recursos humanos. Sejam bem-vindos. Oi, gente, eu sou a Pri, eu trabalho com comunicação e consultoria de marcas e negócios. E esse é o podcast do Lab de Negócios, o Converse como uma Mulher. O assunto de hoje, estamos aqui para falar de parentalidade. Por quê? Por quê? A gente percebeu ao longo desses meses que temos de Lab, de podcast, que não são só as mulheres que nos ouvem, mulheres ditas guerreiras, né? Que eu ia falar, mas não vou falar. Que nos escutam. A gente também tem um público relativamente grande, porque a gente esperava, porém ficamos muito felizes com isso, masculino ou não binários. E aí a gente se deu conta que a gente passou até hoje, assim, tipo, metade dos episódios que foram pro ar foram falando de maternidade, falando barra reclamando da gente ter que fazer tudo, né? E aí a gente entendeu que talvez a gente deva não ficar só reclamando, mas também falar sobre o papel do pai ou dos pais, né? Porque querendo ou não, se a gente for pensar em relações não heterogênicas, isso aí, heterogêneas, isso. A gente vai acabar também falando sobre um pai em uma relação homoafetiva ou uma mãe em uma relação afetiva, muitas das vezes, que está sobrecarregada também. Porque está precisando fazer algo que está em falta no perfil do outro, né? Então, porque a gente tem vários tipos de configurações familiares hoje em dia, é importante ressaltar isso. Inclusive, avós que criam netos, né? Tios que criam os sobrinhos afilhados por algum tipo de inconveniência, de alguma morte trágica, alguma coisa assim, que alguém que não seja o pai biológico ou adotivo fica incumbido de criar a criança. Vale lembrar que tem os órfãos da Covid também, né? Que é bem recente isso. Também. Pessoas que tiveram muitos familiares que morreram e pessoas ficaram órfãos. Exatamente. Então, dito isso, a gente resolveu falar de parentalidade, que é sobre esse respeito de que, trazendo aquela noção também de que crianças, né, aquela coisa de precisa de uma vila inteira para criar uma criança, é muito real. Os únicos responsáveis pelas criações das crianças não são só os pais, né? Porque não adianta nada os pais fazerem bom trabalho e vir outras pessoas e desfazerem esse trabalho, né? E aqui a gente também inclui professores ao longo da vida das crianças e, enfim, qualquer pessoa responsável pelas crianças, né? Mas a gente resolveu trazer, então, esse tema da parentalidade, porque se tem alguém sobrecarregado de alguma forma, seja homem, seja uma mulher, nessa configuração, é porque alguém está faltando com a sua própria responsabilidade, né? E o que geralmente a gente vê nessas outras configurações também é que existe, né, um dito, acredito popular assim, que se fale sobre quem é a mulher da relação. Existe isso em casais homoafetivos. Quem que é o ativo, quem que é o passivo? Quem que é a mulher da relação, quem que é o homem da relação? Aí entra numa discussão, além do gênero, para estar se embutindo isso, a gente entra numa discussão, por que tem que ter a mulher ou o homem da relação? Para que tenha esse julgamento, teoricamente, de quem vai ficar embutido de fazer as tarefas? De quem vai ser o papel da criação? Né? Quem que vai estar ali precisando ser o amparo da criança? Porque, teoricamente, se a gente tem um papel definido para cada um,
cada um vai fazer esse papel, né? Porque ela é a mulher da relação. Então, como a mulher, ele, né, é a mulher da relação. Como é a mulher, vai fazer a tarefa de casa, vai cuidar da criança, vai limpar, vai secar, vai passar, né? Vai lavar, vai cuidar do filho, vai fazer a janta, vai dar banho. E o homem não vai fazer nada. Sendo mulher também, o homem da relação, por ser mais, sei lá, menos feminino ou coisa assim, embutido nesse papel, pode ficar de perna pro ar sem fazer nada também. Então, aqui a gente resolveu trazer essa discussão, essa abertura, para também falar sobre esse tipo de outras configurações familiares, né? Porque tem sempre um gênero ali escondido, né? De alguma forma, atrás dessa visão equivocada de quem que é o papel, quem que deve fazer. E a gente acha, né, acredita que se a gente está falando sobre crianças e ficar só se falando do papel da mulher, acaba também sendo uma forma de excluir os homens. Porque também tem pai solteiro, pai solo, né? Que precisa fazer essas coisas, que precisa ir atrás, precisa tentar se manter atualizado e está sendo excluído de uma certa forma nesse discurso da maternidade, né? E aqui a nossa intenção nunca é de exclusão, é sempre de inclusão de holofotes aos problemas sociais embutidos nas questões de gênero, principalmente femininos. Então, Cleire, traz aí para a gente o processo histórico sobre isso, porque esse assunto, minha gente, a Cleire tem 2 meses que a Cleire está chorando para falar. Então, assim. Não, gente, que esse também é cíclico, a gente passa por ele várias vezes, acho que em vários episódios, a gente já falou alguma coisa, não falou assim, olha, só isso, mas falou alguma coisa disso, porque são coisas que perpassam mesmo os nossos recortes aqui, né? Eu acho que, para além dessa questão de gênero, né? Seja homo, hétero, ou o que for, tem uma questão aí de divisão, né? Como a Priscila falou, essa divisão. Só que essa divisão como a Priscila bem apontou, é algo que às vezes ela é meia capenga, né? Porque ela pende muito mais para um lado do que para o outro. Então, a parentalidade vai visar mais uma coisa um pouco mais equilibrada. E às vezes, sei lá, tem uma pessoa que tem um trabalho que permite ficar um pouco mais com a criança e a outra pessoa menos, né? Porque talvez a carga horária exija mais, né? Então, assim, ok, né? Disso também, pai solo também, né? Como lidar com isso, né? Eu acho que as pessoas ficam olhando assim com muito espanto, né? Um pai solo, mas ninguém olha com tanto espanto assim uma mãe solo, né? Outro dia fui olhar um Instagram, né? De um pai solo. E ele estava um pouco ressentido por ser pai solo, sabe? As colocações do Instagram eram assim, tipo, fomos abandonados, assim, ressentido, né? Disso, né? Quanto que, gente, a gente vê isso de muitas outras formas aí com mulheres. Então, esse tipo parentalidade, então, vai abranger todo mundo, né? Não só a mãe, não só o pai, não só ali as outras pessoas que cuidam também, né? De repente, a avó, é o tio, outras pessoas, né? Então, essas questões aí, eu acho que vai perpassar a história de todo mundo, né? E a minha mãe trabalhava, quem cuidou de mim? Minha avó. Então, assim, tinha mãe, tinha pai. Quem cuidou foi a avó. Ok. Foi isso que deu para fazer, né? Tinha mãe, tinha pai? Tinha, mas quem cuidou? A babá.
ok, né? Teve alguém que fez ali o papel, né? De cuidar, o papel de estar com aquela criança e dar para ela o que era necessário naquele momento, de acordo com a idade, etc. e tal. Eu ainda comentava ainda hoje com uma pessoa, vai ser perfeito? Não. O de todo mundo vai faltar alguma coisa. Como eu brinco com a minha prima, acho que eu já disse isso aqui mais de uma vez, né? Ser mãe é cuspir para cima? Então, é. Você fala assim, não vou deixar, não vou. Olha, cuidado, porque você acaba tendo que fazer algumas concessões quando você chega no real da história, né? Fala, meu filho não vai. Tome cuidado com isso, meu filho não vai. Morde a própria língua. Isso, porque normalmente aí a pessoa acaba tendo que ceder, acaba tendo que fazer, não vou dar tela, olha, tem um momento que não tem jeito, você vai ter que dar a tela, tudo bem que você tem que tomar os cuidados, não pode ser em excesso, etc e tal, tem aí umas questões, mas a tela tá aí. Então, gente, tem muitas questões que perpassam essa parentalidade aí, não só enfocando a questão de maternidade, ok? Tem as questões que são pertinentes à maternidade, que só dá para ser com mãe, ter parto, ter essas coisas, ok? Isso aí é do biológico, só dá para ser com mãe. Mas cuidar de crianças, todo mundo pode fazer. É natural da mulher saber cuidar da criança. Não, não tem isso de natural, de instinto materno. Nunca vi uma falácia maior que essa história de instinto materno. Não tem isso. As mulheres são preparadas culturalmente para ter filhos. Aí sim. Culturalmente, fala, você vai ter um filho, então você precisa disso, né? Isso aqui, né? Então já é uma coisa que vão te falando. Mas é também culturalmente em função da questão fisiológica, né? Sim, mas ninguém fala assim para o menino, oi, quando tá brincando de bonequinha, fala assim, não, muito bem, ele está ensaiando os passos para ser um pai. O que falam para ele? Que está sendo gay. Não pode brincar de bonequinha, senão vai virar uma menina. Exatamente. É o alerta da Maris de... Ai, gente. Mas a Cecília estava falando esses tempos que ela pensa em ser mãe, mas que ela tem essa vontade, mas que ela não se sente preparada nem financeiramente, nem psicologicamente para esse fato. Discorra aí, Cecília, sobre essa decisão já tomada. Eu acho que o meu psicológico é afetado diretamente pelo financeiro. É porque assim também, eu ainda penso em seguir algumas coisas antes, né? Porque hoje eu estou namorando, né? Então, a gente ainda tá nessa fase mesmo de namoro, de se conhecer. E aí, eu acho que sim, eu acho que a gente tem que juntar as escovas de dente, né? Se for o caso, futuramente, se a gente achar que realmente é o momento, ou que realmente a pessoa, assim, enfim, chegar ao momento, a hora. E financeiramente também, né? Porque hoje em dia, agora, a gente não tem onde cair morto. E aí, quem tem, não é mesmo? Sabe o que é o maior conto da carochinha, como a gente costuma falar aqui no Sul? É essa coisa de, quando eu tiver meus 30 anos, tiver estabilizada, quando eu tiver financeiramente bem, vai chegar eu morando sozinha. Tu chega nos 30 anos, tu vê que tu tá pior do que tu tava antes. Gente, hoje em dia, 30 anos, acabou de sair da faculdade, ainda não está financeiramente estável, não. A gente tem aquela mentalidade, meus pais estavam cessados. Aí tu começa a ver as pessoas tendo filhos, se virando em 40 para conseguir dar as coisas para os filhos. Aí tu vê, gente, não era tudo isso aí que eu achava, não. Eu achava que para a pessoa virar pai tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, isso aqui, não sei o quê. Não, gata, não. Não, a pessoa literalmente só deu uma transada ali e aconteceu, talvez, entendeu? Caiu, né?
caiu do nada ali num troço, aconteceu de fazer um filho. Ninguém está preparado para isso, nem financeiramente. Se for ficar... Sabe aquela coisa de ficar esperando o momento certo para ter um filho, ninguém vai ter? Nada vai acontecer? É mais ou menos isso que acontece. Eu acho, assim. Sim, mas entendo também o que a Cecília está falando, que agora o relacionamento dela, ela quer esperar. Então, assim, ela quer programar, né? Quando o filho virar. Essa é a intenção da grande maioria das pessoas. Dá certo? Não. Quando o filho tal, não sei o quê. Tem pessoas que, ok, consegue, né? Fala, não, agora sim. As herdeiras. Não propriamente as herdeiras, mas assim, tem pessoas que decidem, falam, não, agora vamos, porque agora é o momento. Não propriamente que seja as herdeiras, mas assim, o momento da vida que você acha que, ok, chegou o momento, né? Você nunca vai estar preparada psicologicamente, porque você não sabe o que vai vir. Financeiramente, eu vou te contar que gasto dinheiro e só aumenta o gasto depois que entra na escola, menina do céu. E mas vai vir mais coisa, aula disso, aula daquilo, aula de não sei o que lá. Mas olha só, eu acho que a maior evolução mental, tanto de saúde mental quanto psicológica, quanto preparação que a gente pode ter, é essa ideia de que começa naquela coisa de quando eu estiver pronta, ainda não tô pronta, aí tu começa a evoluir e tu entende que tu nunca vai estar pronta. Tu nunca tá pronta para absolutamente nada. Sim, mas as coisas acontecem assim mesmo. Exato, exatamente. E tu aceitar esse processo de que, ó, para quem tem toque, para quem tem mania de organização, virginianes amadas, tá? Esquece. Essa questão de planejar, de organizar, cancela, tá? Já aperta ali vai de arrasta para cima, já pega abre ali o paraquedas, porque assim, não tem como, tá? Vocês que estão pensando que vocês vão planejar, primeiro, cesárea, parto normal, esquece. Né, Cleide? O negócio é meio assim, tem cesárea que é marcada e dá certo, mas tem outras que... Mas 90% das coisas vai dar errado, gata. E quanto mais cedo tu aceitar isso como o normal, que tu pode preparar, melhor. Entendeu? Meu filho chegou muito antes e foi... Tá bom, era isso. Ele já contou. A Cleide já contou umas 3 vezes como que foi. Conto porque sei lá se a pessoa já ouviu os outros episódios. Então foi assim, ele chegou antes, tá? E foi tudo bem. Ele chegou com quase um mês de antecedência. A Cleide foi de carro sozinha para o hospital. Não façam isso em casa, crianças, por favor. Eu entrei, trabalho de parto, a bolsa rompeu, peguei o carro e fui para a maternidade, sozinha. E não façam isso em casa, tá? Eu tenho os motivos pelos quais eu fiz. Que são? A minha bolsa estava madura demais, então eu não sabia se o meu filho estava em sofrimento fetal ou não. Então, se minha bolsa tivesse interrompido a alimentação, o oxigênio, sabe-se lá o que, ele poderia ter paralisia cerebral. Era um risco que eu sabia. Por isso, eu peguei o carro e fui. Eu não esperei ninguém. Porque eu precisava estar dentro do hospital para ser examinada, para saber se o meu filho estava bem. Por isso que eu fiz o que eu fiz. Entende? A gente conta assim, fazendo graça, mas existia um motivo. Okay? É óbvio que tinha um motivo, né? A Cleide não tem probleminha para do nada resolver. Meu filho quer nascer, então tá, então vou. Então eu vou. Tchau. Claro que eu liguei para o obstetra e tal, falei com ele, e ele falou para ir para o hospital. Só que no momento eu estava sozinha. Deixa um bilhete na geladeira, quando meu marido chegar, vai achar que o frango está descongelado. Não, eu estou no hospital esperando o filhote. Eu liguei para ele. Mas você vai me esperar? Eu falei, não, eu estou indo. Então, assim, eu tinha um motivo, eu sabia, eu já tinha estudado sobre. Minha placenta estava grau 3 no 8º mês de gravidez, sendo que ela tinha que entrar no grau 3 só no 9º mês.
Então, o médico já tinha dito, ele vai adiantar. E quando ele disse, para o tempo dele chegar, foi uma semana. Então, assim, eu me preparei e eu fui saber o que era isso e o que poderia acontecer, né, etc e tal. Então, foi por isso que eu peguei o carro e fui. Já chegou botando banca, Luiz, na vida da Cleire. Tipo, mamãe, eu quero bolinho, eu quero agora. Mamãe, eu vou chegar para o seu aniversário, eu não vou esperar. Eu vou chegar para o seu aniversário. Foi assim. Chegou 2 semanas antes, que era para dar tempo da gente dar uma ajeitada na vida. E aí participou do aniversário da mamãe e fomos, né? E é isso. Foi tudo bem, ele nasceu. Sim, nasceu muito bem, fez o trâmite de um recém-nascido normal, apesar de ser prematuro, né? Considerado prematuro. E tá aí, forte e enorme. Aquilo, né? Minimamente tem pessoas assim que se programam e tem pessoas que não se programam, e tá tudo bem, né? Existe a probabilidade de dar tudo errado? Tudo errado não, né? Tudo não conforme planejado? Existe. Sim. Mas assim. Eu amo a Cecília, que ela. Quanto mais. Tu morrer no meio do caminho? Não, mas não estou falando de Cleire, não. Graças a Deus, ela conseguiu o filho dela. dela. Eu tô falando da ironia do como tu falou, que eu achei que tinha... Mas minimamente ele foi programado também, né? Porque eu que quis, né? Eu parei. E você foi avisada, já sabia que poderia acontecer, então você já estava com o psicológico também preparado de que... não estava não, Cecília. O médico não avisou que ele poderia vir antes e tal. Falou que poderia vir antes, não falou que ia chegar em 7 dias. Vinha antes. Aí você falou, eu já sabia, entendeu? Não, então, se você fala assim, não, vai vir antes, porque o normal é até 40, né? 40 semanas. Aí a criança com 35 semanas e 3 dias, ele fala, alô! É o meu momento. Foi o momento dele, sim. Mas, assim, psicologicamente, eu não entrei de salto nessa, agora falando uma coisa muito, muito particular, muito pessoal minha, porque eu sabia que pós-parto não seria brincadeira, porque eu já vinha num processo de análise há muito tempo. Então, eu já tinha o quê? Eu já tinha 5, 6 anos que eu fazia o processo pessoal de análise, né? Então, eu já me conhecia ali minimamente para saber que o pós-parto não seria fácil. Então, eu não entrei de salto alto nessa. E eu avisei todo mundo que estava perto de mim. Se começar a dar problema, me leva para minha analista. Porque lá eu vou ter condição de tratar o que tiver pegando na hora, né? E sim, dito e feito, com 1 semana que eu tinha chegado para o hospital, eu fui para análise. Porque eu precisei. Você teve normal, seu filho? Não, meu filho foi cesárea, porque eu não tinha contrações. Eu não senti uma contração, nada, necas. Eu passei 12 horas, a bolsa estourou 11h30 da noite, fui para o hospital e tal, examinou, a médica de plantão falou, o seu obstetra chega de manhã, qualquer coisa você fala. Ok, não sentia nada. E de manhã o médico chegou, o obstetra chegou, ainda fez uns partos de emergência lá, que ele precisou. E no final das contas, o Luiz nasceu 11h24 da manhã, ou seja, 12 horas depois. E eu não senti nada. Nada. Eu estava conversando, igual estou conversando aqui com vocês, sem nenhuma alteração. Quando eu cheguei lá, eu estava um pouco nervosa, um pouco alterada da pressão. Alerta de gatilho para quem morre com contrações, né? Pelo amor de Deus, olha o que eu sei de gente que queria morrer ao invés de ter parido, porque contração não deu conta, não. Mas a minha mãe também não tinha contrações, né? Ela também, nas 3 gravidezes dela, ela não tinha contração. Ela não sabe que Deus tem seus favoritos mesmo. Genético, tá passando de... Eu não sei se é genético, mas a minha mãe não teve contrações. Eu também não senti contrações. Sim, nem contração. Eu imaginava que eu teria contrações pelas cólicas horríveis que eu já tive na vida, então, né? Mas
Não. Um ponto positivo. Para mim é um ponto positivo. Se ter cólica horrível quer dizer que não vai ter contração, então vem cólica horrível, porque daí eu Não, porque assim, a cólica não é a contração do útero, não é ele fazendo isso? Ok. Então, por isso que eu imaginava que eu teria contrações para ter o bebê. Só que eu não tive. Não sei por quê, não sei explicar para vocês. Não. Talvez algum dia pergunte a algum médico, algum obstetra, e fala, olha, o que acontece para a mulher não ter... as mulheres do nosso Brasil, né? Respondam, por favor. Para nós. Nossa Senhora. Porque a mulher que vai ter um parto, estoura a bolsa, não tem contrações. Nos falem, por favor, se tem algum obstetra aí, nos ouvindo, nos mandem essa resposta, porque eu não sei explicar por que não tive. O fato é que não tive. Mas daí tem aquela coisa, né, da parentalidade em si que a gente está falando. A mulher tem toda a preparação pré-parto, pré-gravidez, né? Os médicos, as massagens, a doula que agora tem, né? Sim, os cursos. Um monte de coisa. E aí, às vezes, os pais, os homens, ficam meio tipo, né? O que eu faço nesse rolê, né? Que não tem nada para eu fazer. Cara, tem. Se tu, assim, tu não pode participar de tudo, óbvio, porque tem coisa ali que é só a mulher e ela mesma com o útero, com a filha, com a criança, pronto, acabou. Mas entender minimamente o que ela está passando, né? Dores, tá disponível, né? Tá ali do lado dela, ajudando, fazendo as coisas por ela, né? Que nem a coisa que a gente sempre fala. Ah, ele me ajudou. Isso não cola mais, sabe? A gente tá falando do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. Porque, teoricamente, foi tu que fez essa merda nela. Teoricamente, não fosse tu, ela não tava tendo isso aí, não. Né? Então, é o mínimo que tu pode fazer. Faça o curso também, junto com o curso de gravidez, leia sobre, porque os primeiros cuidados com o bebê, qualquer pessoa minimamente ali instruída pode fazer, que é trocar a fraldinha, de repente, furar o umbiguinho, o banho, leite para quando a mãe precisar se ausentar, né? Exatamente. Tá leite, entender os cuidados, introdução alimentar, o desfraude, botar para dormir, fazer arrotar, essas coisas. Tem momentos, e acordar quando a mãe acorda também de noite para dar mamar, servir de apoio, né? Às vezes falar assim para ela, eu fico com o bebê, dorme. Não, mas é uma exaustão nos primeiros meses que é inominável. Não, mas então, eu digo assim, a amamentação. Homem não vai conseguir amamentar no início, né? Mas pode dar para a mulher amamentar. Mas é o que eu tô... É o que eu tô falando. Tipo, estritamente coisas que a mulher não vai conseguir fazer, tipo, que o homem não vai poder fazer porque é coisa que só a mulher pode oferecer. Mas aí os homens reclamam, porque tem todo... Cara, o único momento realmente que o homem não pode ter com o filho, que é da amamentação do peito, ele pode substituir por dar um banho, fazer uma massagem, trocar uma roupa, pentear o cabelo. Botar para rotar, botar para dormir. Exatamente. Então, assim, são coisas... ajudar a questão de tirar a chupeta da criança, né? Isso se der a chupeta. Deixa eu abordar uma questão aqui que eu acho muito necessária. Fala. É a culpa da mulher em deixar o homem fazer todas essas coisas. Tem mãe que se sente culpada, se sente incompetente em não estar exercendo o papel dela quando o pai vai se tornando ativo. Gente, eu já vi muito. Tem. De repente você olha assim,
dá aquele negocinho assim. Então, gente, não tem problema em deixar o parceiro ou a parceira, no caso, fazer também os cuidados com o bebê, passear com a criança, em suma, dividir isso daí. Tem mulher, tem, né? No caso, vamos colocar aqui em termos mais abrangentes, tem a parceria que está assim, que mais cuida do bebê, às vezes se sente, o bebê da criança, né, se sente culpada quando o outro está ficando mais ativo, está dividindo mais. Aí, às vezes, pode tentar tomar de volta, fala, não, deixa que eu faço, não, deixa que eu faço, não, deixa que eu faço, já viram isso? Ah, eu vou fazer isso daqui para a criança, fazer X coisas. Não, deixa que eu faço. Quer fazer tudo para a criança, sabe? Então, isso daí é aquela história, né? Tá sentindo culpa, tá se sentindo incompetente, tá se sentindo menos. Não sei qual o nome do sentimento que você pode estar sentindo nesse momento, mas é uma coisa trabalhável. Não pense que você querendo tomar tudo para si, querendo fazer tudo, que vai ser uma boa coisa para você ou para a criança. Né? Então, assim, o legal é dividir mesmo. Eu vou ali levar a criança dar uma voltinha de bicicleta no parquinho. Ok. Isso qualquer Dividir um não te pode torna menos fazer. mãe, né? Não te torna menos mãe, não te torna menos pai. Não, eu acho que cabe essa divisão, sabe? E às vezes tem pessoas que ficam assim se sentindo, né, mal por isso. Em algum desses sentimentos que eu citei aqui, podem aparecer, né? Por quê? Porque culturalmente vendeu-se que quem é que tem que fazer tudo, quem é que tem que estar ao lado dessa criança 24 horas por dia e fazer de um tudo, e quando acontece a mínima coisa, o que pergunta? Esse menino tem mãe, não? Nunca perguntam onde estão os pais. Exatamente. São duas pessoas que são responsáveis pela criança. Não é só um. Então, assim, chamo a atenção para esse ponto, porque é um ponto que às vezes passa despercebido, passa assim meio, né, de ladinho assim nessas questões, e eu acho que é algo que tem que ser abordado, que a gente tem que falar, olha, isso acontece com as pessoas, e se acontecer com você, tá tudo bem você sentir isso, mas você precisa falar sobre, porque é uma coisa sua, procura uma pessoa, um especialista, né, e vai falar sobre isso. Por que você está se sentindo assim? Não é o caso de ficar, né, sentindo isso e calado e às vezes travando algum processo. Às vezes falar disso em análise, em psicoterapia, faz fluir melhor o processo. É uma questão de incluir os pais e não de assumir que não saibam o que estão fazendo. Né? Porque, na real, ali é uma nova etapa da vida que ninguém sabe o que está fazendo. Sim, e cada um vai fazer de um jeito, detalhe, não vai fazer do mesmo jeito. A gente já falou sobre isso aqui. De querer que as pessoas façam, porém impor um jeito teu único, específico de fazer. Invalidar o jeito de outras pessoas de ele não lava a louça direito, então eu que tenho que lavar. Não, ele lava a louça do jeito dele, não é do teu jeito. Né? Limpar a casa de qualquer jeito eu vou ter que fazer porque eu gosto de um jeitinho. Tu gosta do teu. Se tu gosta do teu, tu vai ter que... Ou tu assume que tu gosta do teu e aceita que as pessoas vão fazer do seu próprio jeito, ou tu assume essa responsabilidade para ti e não fica cobrando que os outros não sabem fazer direito. São duas coisas também.
Lembrando que tem um monte de meme na internet falando de pai vestindo roupinha nas crianças, penteando as crianças, né? O jeito que a mãe brinca, que um pai brinca, é diferente sim, vai ser diferente. Nunca vai ser igual. Não, e tá tudo bem ser diferente, que ótimo que é diferente. Exatamente. Fala. Abriu o microfone e fala, Cecília. Eu Agora abri o fala. microfone porque a zoada parou aqui, né? Por isso que eu abri. Mas fala, Cecília, o que tu acha disso? Que tu acha Teve disso? Teve diferença do jeito Eu quero que eu... Cleide dissesse sobre a diferença de parentalidade sobre parente, né? Versus parente. Qual a diferença? Não, primeiro eu quero saber se tu enxergou diferença do jeito da tua mãe de te criar, de te cuidar, pro jeito do teu pai. Óbvio, eu acho que se fosse duas mães, seriam duas mães diferentes. Se fosse dois pais, seriam dois pais diferentes. Eu acho que ninguém igual a ninguém, então não tem como a gente fugir disso. Sempre vai ter a diferença com relação a pequenas coisas, como passar uma vassoura na casa ou como criar um filho. Eu acho que isso vai de personalidade de cada um. Cada um foi criado também de um jeito, às vezes traz isso para a criação do filho. Então, não tem um jeito certo, né? Cada um vai aprendendo também com as experiências e vai melhorando conforme o tempo e a oportunidade também, né? Ninguém nasce sabendo, tá aprendendo ali. Às vezes tem que aprender com boneco ou com a criança de verdade. Mas é isso. Tava vendo até um menino esses dias, que ele é daqui, e eu tava olhando o Instagram dele, né? Ele é empreendedor, e ele tinha uma parceira, né? Acho que tinha uns 10 anos ou mais, muito tempo de relacionamento, e ela ficou grávida, e se envolvendo na timeline do tempo, enfim, dele, né? E aí tinha uma parte sobre ela, mostrando ela e tal, o relacionamento deles. E ela ficou grávida, né? Mostrou ela, ele fez um vídeo para ela com enjoo, com essas partes da gravidez. Só que aí quando eu vi o do parto, ela morreu no parto. Então quem teve que criar a criança foi ele. E aí hoje a criança já está andando, já uma menina, não sei se tem um ano, deve ser um ano, no máximo 2 anos, ela deve ser bem novinha. E hoje ele cria ela e ele ainda faz postagens sobre a mãe dela, né? E ao mesmo tempo tá ali, eu acho que é um mix de sensação, né? De você perder a sua parceira, de você ganhar um filho, né? Que é a filha, no caso, a criança. E eu falava, nossa, isso aí deve ser muito forte. E aí ele foi lidando com a dor, mas também cuidando daquela criança que precisava dele, só tinha ele, e ele tinha que assumir a responsabilidade. Então, ele parece ser um paizão, assim, né? Aparentemente é um paizão. Mas, assim, é chocante, né? Imagine passar por algo parecido. Que o planejamento nascer, os dois vão cuidar. Mas a gente não conta também com essa questão de morrer no parto, né? Ter alguma complicação e um dos dois ficar sozinho também nessa. Sim, mas eu sou de uma família também que passou por uma questão. Eu conheci um dos filhos, né? Mas eram tempos idos, né? Quando eu conheci essa pessoa, ela já era adulta, já era casada, etc. e tal. Disse que a mãe sofreu câncer. E na época não conseguiam tratar o câncer porque não conheciam ainda o que era o câncer, não tinham os remédios que se tem hoje, né? E a compreensão da doença que se tem hoje. Então foram operando essa mulher e retirando partes dela na tentativa de extinguir o câncer, né? Só que não deu. Né? Ela tinha metástase e ela veio a falecer. Então, o pai que teria que ficar com esses filhos não suportou todo esse processo doloroso de perder a esposa por câncer e saiu distribuindo os filhos entre os parentes. Então, deixou com tios, deixou com avó, deixou... Então, assim, os filhos não foram... Os irmãos não foram criados juntos, porque ele não conseguiu. Caramba! Então, assim, um exemplo, né, de pessoa que eu só conheço a história assim, eu não sei a fundo, não sei como que foi. Imagino que deva ser de um sofrimento extremo
para todas as pessoas envolvidas, todos os filhos, a pessoa que teve câncer e mais esse marido, né, que não conseguiu ficar com esses filhos e os distribuiu para os parentes porque ele disse que não daria conta de cuidar. Caramba. Acho que não tinha condição psicológica, né, na verdade, né, porque foi um processo extremamente doloroso. E a época, não conhecendo a doença também, acho que foi mais um fator agravante, né? Eu me lembrei do Paulo Gustavo, o Thales, que adotaram juntos dois filhinhos, 2 menininhos. O Thales sempre fala, né, que ele tinha o plano de criar com o Paulo como companheiros, os dois sempre juntos e tal. E aí ele foi apresentado essa fatalidade da morte do Paulo Gustavo, que acho que todo mundo sentiu, mas obviamente ele deve ter sentido muito mais, assim como a dona Déia, mas foi uma das poucas pessoas que o Brasil inteiro, creio que sentiu como se estivesse perdendo um membro da família, né? Porque era uma coisa impressionante. E aí eu fico imaginando direto, assim, tipo, o Thales ficou cuidando dos 2 filhos, cuidando da dona Déia, porque ele adotou a dona Déia para ele, basicamente, né? E todo mundo que era amigo do Paulo Gustavo, a Mônica Martelli, a Ingrid Guimarães, todo mundo ali daquela roda deles, o Marcos Magela, adotaram as crianças junto, a Carol Trentini também. Então, porque é um peso para a pessoa, né? E não era uma relação heteronormativa, foram 2 pessoas que tiveram que aprender, mesmo sem poder ter o aleitamento, tiveram que aprender a criar. Então, assim, se um casal gay consegue ter esse tipo de relação, criação, sem ter a mulher por perto, né? Sem ter uma mulher fazendo ali o que seria o que a sociedade impõe, né? O que impede os homens héteros de fazerem isso nas relações heteronormativas? Entende? Porque, cara, eles são 2 pais, eram, né? Agora sozinho, de um filho, de 2 filhos, né? E eles não deixaram de criar um laço afetivo com os filhos, nem o Paulo Gustavo, nem o Thales não deixaram de ter um laço, de ter esse afeto, de ter essa confiança, de ter esse amor com as crianças, das crianças correrem para eles. Quer dizer assim, é só uma questão realmente de querer estar envolvido com o filho. E aí, essa proibição também de brincadeiras de crianças, de meninos, né, com os bebezinhos, com boneca, que não pode brincar de casinha, que não sei o quê, tira deles a responsabilidade e o entendimento de papel na casa, né? Então, é difícil tu cobrar dos homens, que na verdade nem são os homens que devem ser cobrados, são as mães e os pais que devem ser cobrados por não permitirem os filhos a brincar de casinha, de boneca, né? Não ter um bebezinho, um cachorro, né? Porque cachorro também, a criação, cuidar de um cachorro, necessidades, educar um cachorro, dá essa responsabilidade para as crianças, que a maioria das crianças ganha um bichinho quando é pequeno, né? Quando está crescendo, um peixinho, né? Ou já tem dentro de casa, né? Já tem, a criança chega, já tem o pet em casa e a criança vem a crescer, né? A família. Mas eu digo que tem muita criança que ela, para aprender essa questão de responsabilidade, a minha prima, por exemplo, cada um dos 2, a Alana e Arthur, tem um peixinho. Acho que a Alana ganhou dela com 3 anos e o Arthur deve ter ganho com 6, porque tem uns 2 anos os peixes que eles têm. Os 2 já tiveram coelho. O Arthur já teve 2 coelhos, um morreu, o outro fugiu.
Sim. Aliás, um morreu, que a gente acha que morreu degolado, por causa de um cachorro. E o outro, sim. A Melanie tem 3 cachorros em casa, tá? E agora eles são presos, porque uma noite soltaram os cachorros e ela viu um cachorro indo atrás uma das cadelas indo atrás do coelho. Ele tentou fugir, brincando. E no outro dia ele só apareceu assim, estático. Não se mexia mais. Não tinha marca nenhuma, mas ela acha que foi meio degolado. E o outro, ela pegou pequenininho, o outro já era maior, que era a dupla com esse que foi degolado, aparentemente. Ela pegou bebezinho e eles tinham mania um de subir em cima do outro. E aí o outro, ele morreu afogado embaixo do coelho. O coelho subiu em cima dele e matou ele. Aí agora desistiu de coelho, então só com um, que é o da Lana, que tem 6 quilos para mais, enorme. Sim, coelho é um grandão mesmo. E os 3 cachorros. E aí as crianças já têm as responsabilidades de cuidar dos animais, entendeu? O Arthur tem a responsabilidade de dar café da manhã para eles, ração de manhã, de botar água, de botar comida, de soltar, de prender e coisa assim, ir atrás quando os cachorros fogem. Ele tem essa responsabilidade, sabe? Então, a maioria eu também, quando eu cresci, eu tinha passarinho, periquitinho, a minha avó tinha um louro, papagaio, uma coisa assim. Aí depois eu tive tartaruga, eu tive 2 coelhos, eu tive trocentos peixes. Sim. E aí, quando eu cresci um pouquinho mais, a primeira cachorra e depois a segunda cachorra. Então, assim, mas a diferença para mim das crianças é que a minha mãe me cobrava essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo ela não me confiava de dar essa responsabilidade. Então, tipo, eu não vou te dar porque tu não vai cuidar. Vou sim, mãe, eu vou sim. O cachorro entrava, ela reclamava que o cachorro tinha feito xixi no lugar errado, ela ia lá e limpava. Ela ia lá e dava comida. Ela não dizia para eu fazer. Não esperava a gente fazer. Ela ia lá e fazia. Então, ao mesmo tempo que era cobrada a responsabilidade, não era se deixado fazer as coisas que era responsabilidade minha. Né? Aí é isso que eu digo. Não adianta cobrar a responsabilidade e querer que a pessoa faça na hora que tu quer. Nunca vai funcionar. A pessoa sempre vai ser responsável. E uma coisa incrível sobre que a gente, inclusive, eu coloco isso na minha questão de liderança, de tratar com as crianças e coisa assim também, na vida pessoal e na vida profissional, eu dou responsabilidade. Mas eu, ao mesmo tempo que eu dou responsabilidade, eu deixo, se a pessoa não fizer, eu sei que vai dar merda, mas eu deixo dar merda para falar para a pessoa, tanto para minha filhada, para as crianças, quanto para pessoas que trabalham comigo. Vai dar merda? Vai. Eu sei que vai. Porque eu já fiz desse jeito e deu merda. Mas eu deixo dar merda porque a pessoa só vai aprender se der merda. Entendeu? Tipo assim, a Lana queria lavar o cabelo, mas botou o shampoo no... Isso foi engraçado. Ela botou shampoo na mão antes de tirar o biquíni. E eu falei para ela, tira o teu biquíni. Ela levantou a mão e o shampoo caiu no olho dela. E não era shampoo de criança. E ela começou a chorar. Aí eu disse, por que tu não botou primeiro o shampoo na cabeça para depois tirar o biquíni e aí lavar o cabelo? Tu tava com o shampoo na palma da tua mão. Mas se eu tivesse falado para ela, coloca, né? Botou o shampoo na mão, agora bota no cabelo, na cabeça, tira o biquíni e depois lava o cabelo. Né? Ela não ia aprender. Que antes, para ela não se machucar, ardeu o olho dela, ela chorou, fez um escândalo, né? E eu tentei ajudar. Eu falei, tá, e aí? Como é que a gente vai arrumar isso? Aí ela, ai, me dá a toalha. Aí dei a toalha e ela ficava, não tá ajudando. Eu falei, claro que não tá ajudando, porque não é só uma espuma, é o shampoo que caiu. Vai demorar para sair do olho, para parar de arder.
né? Foi uma gota inteira de shampoo, não foi só uma espuminha que caiu, que, tipo, lavou, passa, né? E ela Era no meu. parecia que estava morrendo a criança no banheiro. Aí eu disse, passa a toalha, lava com água, vai demorar, mas vai sair. Aí ela saiu do banho, eu falei, tá, e aí? Aí ela, né, Dinda, eu devia ter passado antes. Aí eu falei, tá bom, isso aí, é isso. Então, assim, é uma coisa assim, e eu também, na hora, eu falei para ela, desculpa, Dina, não ter te avisado que isso poderia ter acontecido. Porque também, mas ao mesmo tempo que, se eu avisasse, ela não ia aprender, né, não ia tomar essa decisão por ela própria, entender um ato e uma consequência, ao mesmo tempo que ela não ia aprender, ela também ia livrar ela, mas esse livramento que ela ia passar, de passar essa dor do aprendizado, provavelmente ia doer mais tarde. Né? Porque ela não ia ter aquela dor do aprendizado, ela ia errar de novo. Então, acho que o maior erro que os pais podem cometer é querer livrar as crianças dos próprios erros. Que isso não vai dar autonomia, não vai ensinar as crianças a nada, né? Se não vai matar a criança, deixa ela errar, para ela poder aprender, né? Claro, não vai dar uma faca com serra na mão da criança e falar, corta esse pão. Não vai fazer isso. Porque a chance dela se machucar é muito grande. Mas tem coisas, tipo, sei lá, não botou água na geladeira para gelar. Quando for tomar, não vai ter água na geladeira, não vai ter água gelada, vai reclamar. Mas, quando esvaziou a garrafa, não botou água de volta. Então, se a garrafa parecer cheia, ela não vai aprender que ela precisa esvaziar e precisa, né, colocar mais água ali para poder ter água gelada para tomar. Deixa ela se frustrar. Tô errada, Cleide? Não, frustração faz parte do aprendizado, né? E é necessário. Uma criança que não se frustra dá um adolescente muito complicado depois, né? E um adulto também mais complicado ainda do que o adolescente. Exatamente. Então, assim, frustração faz parte do processo de ser humano. Exatamente. Todas as pessoas. E a frustração também do pai, né? De ver a criança cometer esse erro, sendo que ele podia ter. Acho que essa é a maior frustração, o maior problema. Os pais não querem se frustrar vendo os filhos errando, né? Tem aquela história assim, eu não vou deixar ele passar pelo que eu passei. Mas só que tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes as frustrações que você passou quando criança te fizeram ser um adulto melhor. Eu não tive isso, não tive aquilo. Toma cuidado, às vezes pode dar algumas coisas para a criança, sim, mas não é tudo também. Cuidado com os excessos, né? Quando você fala, não vou deixá-lo passar pelo que eu passei. Mas cuidado com os excessos, atenção a isso. Porque excessos não são coisas interessantes. Interessante é equilíbrio. Excesso sempre é algo que passa. Isso vale, assim, para quase tudo na vida, né? Então, assim, cuidado com os excessos. Por exemplo, excesso de comida. Dá problema, né? Excesso de não comer dá problema, né? Então, o que é legal? Equilíbrio, né? Álcool? Sim, álcool. Mas eu falo assim, álcool em excesso, problema, né? Se falta de álcool, então não vai dar problema tanto assim contra o excesso, né? Mas temos aí, né, vários exemplos de excessos, né? Excessos de presente, até presença. Excesso de presença dá problema. Cleide, dá problema? Dá. Que você tem que ter o espaço para o outro se constituir enquanto pessoa. E isso é necessário que a mãe e o pai se afastem um pouco para dar espaço para a criança crescer.
Às vezes aquele excesso de presença, excesso de cuidado, mais conhecido como superproteção, então aí geram os problemas. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com os excessos. Eu quero voltar aqui, que a Cecília me perguntou sobre parentalidade e parentes, né? E aí a gente andou aí nos assuntos e eu não respondi. Então, como é que parentalidade é entendido no Brasil hoje, né? Porque assim, nós viemos de uma evolução de conceitos, né? E parentalidade é um conceito relativamente novo. Antes nós tínhamos maternidade e paternidade. Hoje falamos em parentalidade, né? Que é essa questão, né? O que é o parente? Ah, é parente. Sua prima é seu parente. Mas, agora, parentalidade vai se referir hoje... Pode ser que esse conceito mude? Sim. Por quê? Porque os conceitos mudam através dos tempos. E é isso, tá tudo certo. Os conceitos evoluem, involuem. Então, hoje é entendido como quem tem ali uma relação com aquela criança. Então, relação de cuidado. Então, como é que é isso? Podem ser pessoas que é pai, que é mãe, que é vó, que é tio, sim, mas aí com relação de cuidado, não com relação de apoio. Apoio, ok, tem que ter a rede de apoio, mas fala assim, que assume ali um papel de cuidar mesmo e de ter ali ter com aquela pessoa a informação ali, com aquela criança, papel de estar ali dando suporte mesmo, suporte psicológico, suporte financeiro, e saber. E eu gostaria de deixar marcado uma coisa também, que agora no Brasil é possível ter na certidão de nascimento o nome ou de 2 mães ou de 2 pais, né? Que é um reconhecimento, né? Às vezes um reconhecimento ali, às vezes o pai biológico e mais o pai afetivo, a mãe biológica e mais a mãe afetiva. Pode ter 3 nomes? Pode. Pai e 2 mães? Pode. Pode ter uma mãe e 2 pais? Pode. Então, assim, hoje no Brasil, a documentação já comporta isso, e que ótimo que isso acontece. Nós temos novidades, temos um clubinho saindo do forno, né? Clubinho exclusivo para a gente conversar, para a gente debater, trocar ideias, falar de carreira, falar um monte de coisa, muito mais que a gente fala aqui. A gente também está começando com ações sociais aqui em Porto Alegre, então quem quiser ajudar, vem contar com a gente, conversa para saber como pode ajudar, principalmente presencial. E, gente, se vocês têm dicas, se vocês têm dúvidas, se vocês querem fazer parte, se vocês querem contar com a gente, conversar com a gente, se vocês querem mandar pauta, enfim, qualquer coisa, querem conversar com a gente, tem as nossas redes sociais e tem o nosso e-mail. Vocês podem entrar em contato com a gente por e-mail também, né? Dar dicas de pauta, conteúdo, pedir informação, ajudar com Pix, né? Para a gente conseguir evoluir o Lab, contribuir com a gente, com o Lab e com as nossas ações sociais também, com doação. Meninas, encerramos o caso? Não encerramos o caso porque vamos ter mais esse negócio vai ter que ter mais vezes para a gente. A gente vai voltar nisso com certeza. Mas por hoje a gente vai ficando por aqui, né? A gente espera que tenhamos esclarecido muitas dúvidas, não é mesmo? Quem ainda tiver dúvida, quem tiver pauta para mandar para a gente, manda para a gente. A gente vai adorar discutir essas pautas novamente. As coisas são cíclicas, como a gente sempre fala. E até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Obrigada pela audiência. Tchau, minha gente. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Você ouviu o podcast Converse como uma Mulher. Acompanhe tudo o que está rolando no nosso Instagram, o Lab de Negócios.